Olá, eu sou o Leandro e esse é mais um dos nossos encontros aqui no Vento do Amanhecer. Para quem é novo por aqui, os nossos encontros nascem de textos e reflexões que eu gosto de escrever sobre coisas do dia a dia que muitas vezes acabam pesando nossa mente, nosso coração. No começo eu sempre convido a falar sobre um tema e no final há um momento de meditação para podermos desacelerar um pouquinho e ajudar a nós mesmos. Hoje eu queria falar sobre o cuidar de si, porque muita gente cresceu até ouvindo de algum jeito que cuidar de si é egoísmo, que pensar um pouco em si é errado, que a gente tem que sempre estar olhando pelos outros, e é verdade, a gente tem que olhar pelos outros. Mas também a gente sempre escutou que muitas vezes descansar é falta de vontade, que dizer não é ingratidão, que parar um pouco é abandonar as responsabilidades. Mas será que é mesmo isso tudo? Será que cuidar de si é tipo um luxo? Ou é uma necessidade de verdade? Às vezes a gente só percebe que passou tempo demais se deixando por último quando já tá como? Sem energia, sem paciência, sem silêncio. E talvez a pergunta não seja eu mereço cuidar de mim? Eu acho que talvez a pergunta seja algo mais como até quando eu vou continuar me esquecendo? Eu meio que entendi que cuidar de si não significa deixar de amar os outros, não significa virar as costas para quem precisa de você, não significa viver só para as próprias vontades. Cuidar de si é lembrar que você também existe, é perceber que quando você se abandona por muito tempo, alguma coisa dentro de ti começa a cansar. Você continua fazendo tudo, continua respondendo, resolvendo, parecendo quando precisa, mas na verdade vai ficando cada vez mais distante de si mesmo. E isso pesa muito, com certeza, porque pesa quando você muitas vezes sorri, mas sem vontade. Pesa quando fala que tá tudo bem, mas na verdade não tá. Quando aceita mais uma coisa, mesmo sabendo que já passou do teu limite. Quando tu descansa, mas descansa com culpa. Então, tem gente que aprendeu a ser forte de um jeito tão duro que esqueceu que também pode se cuidar. Esqueceu que precisa de pausa, precisa de parar um pouco, ficar em silêncio, parar de se cobrar, de um espaço onde não precise provar nada para ninguém. E eu acho que é muito disso, né? Que cuidar de si é como essa coisa que tu colocar um pouco de água numa planta que ficou um tempão no sol. Aí não adianta, né? Não é um exagero, não é vaidade. É o necessário, é a manutenção da nossa vida, né? Tudo precisa de manutenção. E talvez você não precise mudar tudo hoje, talvez precise ir aos pouquinhos, começar, né? Talvez o começo seja exatamente pequeno. Dormir um pouquinho melhor, respirar antes de responder, porque a gente tá sempre naquela correria e já vai muito automático, né? Não aceitar tudo na hora que alguém te pedir, já sai fazendo. Parar alguns minutos sem se sentir culpado, isso é muito importante. Escutar o que o teu próprio corpo está te mostrando, perceber quando a mente ela está pesada. Cuidar de si muitas vezes começa assim, com pequenas escolhas que você vai fazendo no dia a dia. O reconhecer que você também se importa, que você precisa de cuidado e que você merece paz.
Eu acho que é simples assim, mas muitas vezes é fácil falar, mas o conseguir lidar com isso que é o difícil. E uma das formas que eu tenho tentado, existem dias e dias. Tem dias que eu tô muito tranquilo, mas tem outros dias que simplesmente eu acordo e aí parece que chegou naquele limite e é o dia que a minha cabeça fica muito acelerada e sabe, e é difícil. Então eu sempre tento parar um pouco e vou ser bem sincero nesse vídeo de hoje, agora aqui neste momento mesmo, eu tô gravando, tô falando e o momento que eu tô falando eu estou refletindo eu mesmo. E hoje sim, esse momento de meditação aqui é com vocês, mas é como todos têm me feito bem, mas esse momento de hoje com certeza vai me ajudar também, porque hoje é um dia que está bem complicado de lidar, mas vai passar um passo de cada vez. Então, dito isso, convido vocês para juntos praticarmos mais esse momento de meditação. Agora, se for possível para você, permita-se parar por alguns instantes, para não para fugir da sua vida, mas para voltar um pouquinho para si mesmo. Encontre uma posição confortável, uma posição tranquila. Solte todo o peso que está nos seus ombros, ou ao menos boa parte dele. Relaxe suas mãos, o seu rosto e, se puder, feche os olhos devagar. Respira calma e solte o ar devagar, como que deixa uma parte do peso ir embora. Mais uma vez, inspira, sem pressa, e solta, sem se cobrar. Nesse momento você não precisa fazer nada, não precisa resolver nem explicar nada. Apenas permaneça aqui comigo, nesse momento, em busca de paz, em busca de silêncio, em busca de cura. Momento com você mesmo, respirando, existindo. Agora volte a atenção para o ar entrando no seu corpo, aquecendo o seu corpo, e quando você expira, levando um pouco de todos esses pensamentos difíceis, dessa dificuldade que a gente precisa lidar diariamente, mas sem se julgar, sem pressa de mudar, apenas percebendo
que talvez exista um cansaço, talvez exista tensão, talvez exista uma vontade antiga de descansar um pouco. E tá tudo bem reconhecer isso. Repita agora para você: eu posso cuidar de mim. Eu não preciso me abandonar para ser bom para os outros o tempo todo. Respira com calma. Leve mais uma vez a atenção para o seu peito. Cada respiração, você cria um pequeno espaço de calma dentro de você. Inspira, criando espaço. E solta o ar, liberando cobrança. Inspira, acolhendo a sua presença. E solta, deixando a culpa perder força. E agora, permaneça um pouco em silêncio, porque talvez você tenha passado muito tempo cuidando de tudo, de todos, de tantas coisas. Mas agora, só por um instante, por alguns instantes, todo esse cuidado volta para você não como egoísmo, não como fuga, mas como uma necessidade simples, uma necessidade humana. Permaneça em silêncio por alguns momentos. Eu também preciso de cuidado. Eu também mereço descanso. Eu posso ser gentil comigo. Nesse instante, nada precisa ser feito. Você não precisa estar inteiro, não precisa estar forte, não precisa dar conta de tudo. Você apenas precisa de um pouco de calma, um pouco de presença. Respira mais uma vez, inspirando profundamente. E solta como quem se permite descansar sem culpa. Permaneça tempo
nessa paz, o tempo que for necessário para você, mesmo que eu esteja finalizando nossa meditação, fique o tempo que for necessário. Agora, aos poucos, sinta onde você está, perceba seus pés, suas mãos, o contato do seu corpo com seu ambiente, sua respiração, e quando se sentir pronto, pode abrir os olhos devagar, sem pressa. E no dia de hoje, levarei comigo e peço que você também leve com você essa lembrança simples. Cuidar de si não é se afastar do mundo, é encontrar força para continuar nele com mais verdade. Mais uma vez, muito obrigado de coração por viver esse momento comigo, e que o vento do amanhecer leve embora tudo o que pesa e traga luz para o seu dia. Que assim seja.